A minha primeira pergunta aqui, Mauro, é saber exatamente o que está por trás desse bom desempenho dos fundos imobiliários, do IFIX em particular, e dos fundos imobiliários nesse ano. E se depois dessa alta de quase 10%, o mercado já deu o que tinha que dar, ou a gente tem espaço para ter uma valorização ainda maior das cotas dos fundos na Bolsa? Eu acho que é consequência de dois fatores. O primeiro foi a queda do valor das cotas no fim do ano passado. Caiu vertiginosamente, notadamente pelo efeito manada, né? Se me perguntarem qual que é o principal risco no fundo imobiliário, é esse efeito manada. Começou a subir a taxa Selic por questões macroeconômicas, não ligadas aos ativos, né? E o pessoal acabou migrando muito para a renda fixa, né? Então começaram a vender as cotas, e isso derrubou os preços das cotas. E o segundo fator é um amadurecimento, eu acho, do investidor. O investidor viu que os fundamentos dos fundos imobiliários continuam lá, continuam firmes, né? Se você pegar vacância mínima histórica em logística, vacância aqui na Faria Lima está mínima histórica, shoppings recuperando bem, multifamily muito bem, obrigado. Então, olha, o fundamento do fundo imobiliário, o nome diz, né? Fundo de investimento imobiliário, está investindo em imóveis, ou que eles podem render. Então, se o imóvel está bom, está bem cuidado, está sem vacância, continuar rendendo a mesma coisa, não tem por que sair vendendo. Então o pessoal está comprando, acho que está desfazendo aquele efeito manada que fez no fim do ano passado e recomprando algumas cotas. Só para não falar que é só, né, a dificuldade desse ano e do fim do ano passado, por conta da Selic alta, são novas emissões. Você sai do zero, você fala, olha, vamos começar a investir nos fundos imobiliários, um IPO, é mais complicado, o discurso fica um pouquinho mais difícil. Mas vender só por vender para trocar para renda fixa, depois eu posso até pensar um exemplo aqui para explicar para vocês, não faz muito sentido. Então o pessoal entende, não faz sentido mesmo, né? Tá lá, tá alocado, tá rendendo bem, por que eu estou saindo? Tá certo. Caio, eu queria então que você complementasse, porque a gente teve então realmente no fim do ano passado uma turbulência bem forte nos mercados que atingiu realmente praticamente todos os ativos, incluindo os fundos imobiliários. No entanto, do ponto de vista conjuntural, a gente tem uma Selic muito alta, e que de certa forma me deixa um pouco surpreso desse bom desempenho, né? Então eu queria entender um pouquinho de ti, assim, o efeito dessa Selic para os fundos imobiliários e se você vê espaço para mais valorização nas cotas. Ok, bom, acho que o Mauro começou bem a resposta dele falando sobre ponto de partida. Né? De fato, as cotas foram muito pressionadas ao final do ano passado. Para quem não lembra, a gente teve de fato um pacote fiscal que desapontou o mercado. Com isso, a curva de juros empinou bastante e as casas começaram a projetar uma Selic o término do ciclo da Selic em torno de 16%, até acima disso. Com o passar do tempo, eu acho que o último comunicado do Copom ilustra bem isso. Tivemos algumas reavaliações no que diz respeito a esse ciclo de alta. Então, agora o que a gente vê, na verdade, é a Selic terminando próxima de 15%, provavelmente nesse 14,75% ao ano. Ou seja, marginalmente você tem uma Selic menor do que o esperado se comparado ao início do ano. Então, isso diminui o fluxo de saída da renda variável para a renda fixa. O alocador, né, ele muda a sua tomada de decisão ali nesse sentido e favorece, de certa forma, um pouco os ativos de risco, né? E agora, nas últimas semanas, já se especula um eventual ciclo de corte para o final do ano, né? Então isso também começa a entrar na conta dos alocadores e a gente sabe, o mercado ele antecipa muita coisa, né? A gente está vendo a Selic hoje talvez na sua máxima, mas o mercado já está olhando para o próximo ano. Então isso está sendo refletido nas cotas. Eu acho que esse é um fator super dominante para o mercado, para a performance de mercado atualmente. E também acho que reforçar o que o Mauro citou no que diz respeito à performance dos setores, né? A gente, apesar da Selic nesse patamar, a gente ainda não está vendo uma desaceleração dos setores que seja prejudicial para os proventos dos fundos imobiliários, por exemplo. Então isso faz com que a tese, esse fundamento, ele se mantenha forte para quem quer investir no mercado imobiliário. Caio, se me permite complementar,
Se a gente lembrar 2024, a gente estava olhando até abril uma Selic terminal entre 8,5 e 9. Acabou 12,25, né? Ou 12,95. Então, essa mesma curva, será que o pessoal já não está precificando também? Olha, estamos falando que vai terminar o Focus, há 2 semanas já vem falando 14,75, a 3 era 15. Então, talvez, você falou, o mercado antecipa e já talvez começa a olhar para frente com os olhos um pouco mais... Exato. Um ciclo de corte seria muito favorável para renda variável, né? Porque você tira um pouco desse custo de oportunidade que é elevadíssimo atualmente, né?